Nesse mês, esse casal aqui vai completar 3 anos de vida na estrada. Hoje a gente vai conhecer mais da história do Nilton e da Mara, do Bull Estrada. Agora ninguém vê? Vamos lá, de novo. No vídeo de hoje a gente vai conhecer mais a história do Nilton e da Mara, do Bull Estrada. Mas antes disso, pessoal, eu quero contar para vocês que eles salvaram a gente. Eu não vou esquecer nunca disso. Nós estávamos em Iquique, procurando a bomba d'água do nosso carro, deu problema. E foi assim que a gente, na verdade, se conheceu. A gente começou a relação ali. Começou uma relação que não ia acabar mais, porque a gente grudou neles daí. Mas antes, um pouco disso, a gente tinha se conhecido no Atacama, mas foi bem rápido, assim, um oi só e tal, fomos embora. E, enfim, deu problema na bomba do nosso carro, a gente não tinha outra bomba, tentamos comprar, assim, várias... Andamos muito por Iquique, aí depois fomos para Ari. Gente, é coisa que acontece na estrada que fica só certeza que é para unir. E a gente não tinha o contato deles, então, falando com outras pessoas que falaram com eles, e eles chegaram na gente e emprestaram a bomba pra gente, foi o que salvou naquele momento a gente. Então, a nossa relação começou aí. Dava pra mim ter emprestado a bomba. Não é só culpa nossa, tá? Vocês que foram também, vocês podiam não ter ido, tá? Vamos lá então, pessoal. Quero que vocês comecem, né? Já falei o nome dele, para se apresentando, falando da idade. E assim, já tô falar aqui também que Bull Estrada, gente, você também tá se perguntando, não é o nome do canal deles, porque é um nome legal que eles escolheram, como a gente que foi quebrando cabeça para um nome. Não, é o sobrenome de vocês, na verdade? Nosso sobrenome é Bus. E aí é Bus na estrada. A gente deu uma resumidinha e ficou Bustrada. Que bacana. Então vamos nos apresentar? Sim. Eu sou o Nilton da Mara. Eu sou a Mara do Nilton. Olha que legal. Estamos na estrada então há 3 anos, né? Começou com... A ideia inicial seria fazer um passeio de 6 meses de carro. Aí evoluiu para o motorhome, a gente construiu o nosso motorhome. E aí passou para 2 anos que a gente iria só até o Equador. Porque ele não queria passar para a Colômbia de jeito nenhum. Tinha medo, né? Ele tinha porque a gente ouvia falar da Colômbia, que era um lugar muito perigoso e tudo mais, né? E assim que a gente foi conhecendo as pessoas e os amigos foram passando e falando, não, é legal, pode vir que é seguro, a gente criou coragem. Tá, mas a história começa onde? Quem é o doido que falou um motorhome? Eu sempre tive vontade de sair, cair no mundo para viajar. A gente sempre viajava em férias, né, e tal. Mas eu gostava muito de viajar. E daí, como eu sabia que a nossa condição financeira não dava condições de a gente comprar um motorhome, porque é um valor muito exorbitante, né, para nossa realidade, daí o Nilton falou assim, vamos montar um motorhome nós dois? Opa, bora lá, né? Olha aí. E foi aí que... E eu já tinha essa ideiazinha na cabeça, Mas né? você viu aonde a primeira vez? É uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo, assim, onde foi que você, caraca, é possível isso? Tem pessoas que viajam dentro de um carro, aonde foi? Teve uma pessoa, teve um vídeo ou não? Foi rolando? Eu tinha já essa vontade de fazer esse tipo de rolê. Certo. Mas nunca fui atrás, assim, para falar, não, será que é possível? Foi meio assim, Nós começamos a procurar no YouTube, né? Então, como fazer motorhome. A minha formação eu sou contador, então não tinha experiência nenhuma com isso. E nunca tínhamos pisado dentro do motorhome. Zero. Nada. E a gente começou a procurar, então, um vídeo no YouTube para ver como fazer um motorhome. Já para construir. Já para construir. Eu tenho, assim, comigo, teve a questão do medo, né? Quando a gente resolveu sair, a gente começou a ver os vídeos no YouTube. E eu lembro que eu via muito o vídeo do Get Outside. E eu via a Duda falar da questão que ela não tinha medo de dormir nos lugares. Eu, por natureza, eu já não tinha medo, sabe? Então aquilo me deu uma certa, uma melhor... como que eu falo? Uma palavra... Estímulo. Estímulo. Ver uma outra mulher falando isso, né? Exatamente. Isso só reforçou a vontade que eu tinha, o que eu tinha já, né? Então reforçou e foi aí que... Mas assim, vocês nunca tinham... não é que vocês se depararam com um motorhome, nada disso. Não. Do nada vocês começaram a pensar nisso. Então, como eu sou contador, eu gostava, agora larguei não, mas eu gostava de ter tudo muito calculado. E eu comecei a calcular quanto nós gastaríamos para fazer essa viagem de carro. Sim. Então, a ideia inicial era a gente fazer uma viagem de 6 meses pela América do Sul. E eu comecei a calcular quanto eu ia gastar, né, de combustível, de alimentação, de hospedagem e tal. Eu cheguei no número, na época, lá, que eu ia gastar 50 mil reais.
Eu falei, cara, 6 meses viajando. 6 meses viajando, 50 mil reais, ficando em hotel e comprando alimentação, né? Certo. Daí eu falei, puxa, é muito dinheiro. Daí eu falei, cara, mas acho que com 50 mil reais eu construo um motorhome. Não, minha. Quando eu fui pedir as contas do meu trabalho lá, um dos diretores, ele teve motorhome. E ele começou a contar a experiência dele. Então ele começou a viajar com a família, e daí ele parava em qualquer lugar, e fazia um cafezinho. E eu falei, cara, isso é legal. É. Eu falei, já? Aí eu fui pra casa. Eu fui pra casa e falei, quando eu consigo construir um motorhome? Porque para comprar realmente era muito, muito caro. Até hoje. Era fora da nossa E aí eu comecei, não, mas então, com 50 mil que eu ia gastar de hospedagem e alimentação, eu construo um carro, depois a gente viaja, depois eu vendo o carro e a daí sai de graça. Eu falei, beleza, fechou, né? Vamos aí. E começamos. Aí a gente saiu, começamos a ver van, e foi bem na pandemia. E, cara, não existia van, nem para remédio. Você não encontrava. Porque tava todo mundo comprando, fazia entrega e tudo mais, né? Então sumiu do mercado. Uhum. E as poucas que você encontrava eram muito velhas, era muito ruim. A gente saiu para comprar, para ver Parecia algumas. dois adolescentes, sabe? Eu já ia perguntar o que, porque assim, eles não falaram, mas eles têm 2 filhos que a gente esquece os nomes, que a gente. Quando vai Filho conversar, e filha. eles falam filho e filha. É engraçado. Filhos, desculpem, tá? A gente esquece de vocês por culpa Mas a dos gente pais. sabe que é o filho e a filha. Isso. E o filho é o Wellington e a filha é a Thierry. Pronto. E hoje ele tem quantos anos já? A filha tem 31 Tá vendo? e o A filho 28. O filho é Vitor. Já são adultos. E o que eles pensaram disso? Assim, mamãe e papai, Pinel. E agora, ou não? O que Não. eles acharam? Não, deram a maior força Olha, desde o início. Ajudaram a construir o O motorhome. legal. filho que fez o projeto, o desenho todo do motorhome foi ele que fez pra Olha aí. gente. A filha estava lá o tempo todo tirando foto e dando sugestões, né? Aham. Porque eles adoram dar as sugestões deles, né? Tava o tempo todo também, isso foi bem legal. E até hoje. Tanto é que quando o Rafael comentou no começo do vídeo, quando a gente se conheceu, foi lá no deserto do Atacama, eles estavam em 4 no motorhome deles, que estavam com o filho e a filha. E a gente olhou assim, né? Eu falei, caramba, não sabia até então que eles estavam só de passagem. Gente, tá vendo? Eles ganharam da gente. A gente viaja em 4, mas eles são crianças, eles viajam em 4 também, mas são adultos já, né? Aí depois a gente foi saber que eles estavam visitando de férias, então, com os pais, veio o apoio mesmo. Que bacana. E uma coisa assim que eu achava que eu ia me pegar muito, essa questão que eu sempre fui muito mãe protetora. Porque eu cuidei o tempo dele, o tempo todo mesmo porque deles. você, para sair nessa viagem, vocês tiveram que Abrir mão. Exatamente. Mas isso, assim, eu fui trabalhando a minha cabeça, isso ajuda muito, né? Então, e eu sempre tive muito assim na minha cabeça, os filhos é pro mundo. Os filhos não são teus. Eles são teus até enquanto Pequeno, né? pequeno. Por isso que eu digo, aproveita. Por isso que a gente tá correndo também, porque a gente já percebeu que logo a gente não vai conseguir mais. Exatamente. E eles têm os objetivos deles, eles têm a vida deles, né? Então isso é muito legal. Então, e eu fui bastante tempo, fui trabalhando minha cabeça. Fui trabalhando, porque eu falei, né? Tem que uma hora. E esse é um processo assim muito importante de falar, né? Quando a gente estava construindo o motorhome, a gente levou 6 meses para construir. Mas aí você já tinha ideia de longe, assim, pelo jeito, desde sempre. Não, a ideia inicial de fazer disso? Não, foi assim, a gente começou a pensar. Não, mas assim, vocês já tinham, como vocês já viajar. começaram a preparar os filhos para isso, vocês não tinham ideia de ficar rodando pelo Brasil, vocês tinham ideia de já realmente Como a sair gente rodando. falou há pouco, né? Nós fomos escoteiros durante 10 anos. E os filhos foram com a gente. Então, o escotismo é uma coisa assim que a gente adora, a gente tem uma de paixão e conhece o valor disso. Então, ali, a gente já começou a entender que a gente cria os filhos para o mundo. Entendi. Então, desde pequenos, eles já eram autônomos, independentes e sabiam cozinhar. E a gente dava autonomia para eles ir de ônibus em algum lugar. Então, a gente foi fazendo isso desde pequenos Esse processo. para eles se desenvolverem e serem independentes. Então, quando eles chegaram lá nos seus 15 anos para frente, eles já eram independentes. 15 anos. Eles já faziam as coisas sozinhos. Eles já andavam de ônibus sozinhos, já faziam tudo. Até a administração financeira, né? Eles sempre dei mesada e ensinei eles a mexer com dinheiro. Então, Eles eles tiveram sempre sabiam uma isso. educação financeira muito boa. Foi a maior base que o Newton fez, foi isso, de dar essa educação financeira, ensinar, para depois, lá para frente, não sofrer, né? Cara, isso é tão importante. Muito. Esse é um assunto que daria pra gente fazer um vídeo inteiro Nossa, só disso. com certeza. Então, quando a gente já sabia que eles eram pessoas autônomas. Certo. Então, isso nos dá muita tranquilidade.
Porque eles não dependiam de nós para nada mais. A gente morava junto, né, na mesma casa, mas eles já tinham o trabalho deles, estudavam e eles eram independentes. Então, para nós foi muito tranquilo, assim, né? Não teve aquele sofrimento de deixar os filhos. Porque, assim, literalmente, né? Eles ficaram em casa e nós fugimos de casa. Gente, olha o processo que ocorreu aqui. Os pais. Eu lembro quando vocês contaram essa parte da história, eu falei assim, gente, que incrível. Porque a casa tá lá, ficou ali para eles. E os pais que. Não, nós deixamos, inclusive, a gente deixou a casa com eles. E todas as contas para eles pagar também. Porque a gente só foi embora. Nós teríamos as nossas contas para pagar. Vocês estariam? Exato. Seja um lugar. E eles assumiram a casa. Assumiram lá. Desde o meu carro que eu deixei meu carro, estava no meu nome e tal, mas toda a... Sim, o custo. E assim, vocês deixaram de ter uma renda de aluguel para que eles pudessem ficar. Aí seria nada mais justo que pelo menos eles arcassem ali com são despesas. Mas isso é difícil para um pai fazer isso. Assimilar assim. Isso. Não, e o engraçado é assim, todo mundo espera que os filhos saiam de casa. De repente os pais, galera... Os nossos não saíram, nós saímos. Nós estamos incomodados que saem, então tchau. Aí eu concluí que seria, então, vantagem financeiramente, né? A gente fazer o motorhome, construir. E assim, a gente aproveitaria muito mais. Nós tínhamos feito uma viagem de carro para o Atacama, nós dois, e foi ali que a gente se apaixonou por viajar de carro. A gente se descobriu. Porque a gente sempre viajava de avião, né? De férias, 20 isso dias. É importante essa virada. Que bacana. E eu, assim, quando a gente viajava de férias, eu sempre dava uns 10 dias de viagem e eu já queria voltar para casa. Já cansava de ficar trocando de hotel, carregando mala, aquilo me irritava. E a Mara não queria voltar. Eu não. Ela não queria. E aí eu comecei a pensar, cara, mas o motorhome vai ser a minha casa, vai ter meu travesseiro, a minha cama, a minha roupa, minhas coisas, meu lugar. Eu falei, eu acho que eu vou estar confortável com isso. E foi o que aconteceu. Então eu tive que superar um medo que eu tinha, como cidade, a gente morava em Curitiba, e era uma cidade grande. E eu tinha muito medo de ficar dentro do carro parado. Assim. Então quando a gente estacionava o carro, eu não deixava ninguém ficar no carro. Tinha que sair. Isso é normal, né? Quem sabe de Paulista é assim também. Como que eu vou dormir dentro de um carro no meio da rua? E a gente optou por fazer uma viagem barata, né? Então a gente não ia ficar em campo, a gente ia ficar na rua. E as primeiras noites para mim foi muito difícil. Eu não dormia, porque qualquer barulhinho fora, assim, eu já acordava. Eu também era assim. Cara, então foi terrível. E isso, a gente foi tendo confiança, e passado um tempo, e hoje, né, mais que nunca, eu não sei onde eu estou. A gente entra em casa, fecha a casa, eu não sei, eu tenho que pensar assim, meu Deus, onde que eu estou, até você saber onde você está. Mas é muito engraçado, porque eu não tive essa fase. Eu não tive. Olha como é diferente para cada ser humano, né? Gente, casados há tanto tempo, vocês estão casados há quantos anos? 32 anos. Pelo amor de Deus, gente, olha aí. Quase a minha idade, gente. Eu tenho menos que isso, né? Não, mas eu tem 40. Você não tem, eu não tenho, não. Conversa, só pra falar que... Enfim, voltando ao vídeo, né, gente? Olha só, 32 anos. E aí você viveu o processo de uma maneira, você e outro, mesmo tanto tempo junto, como cada um. Exato. Como é que foi pra Mari, então? Pra mim foi assim muito tranquilo, porque eu desde o primeiro momento que a gente saiu, eu já não tinha nada de mim. Aquele apego. Não sei se a minha vontade era tanta de sair que isso sobressaiu a vontade de... Eu me vejo nesse processo também. Então, é isso que é... E ajuda, porque imagine, se fossem os dois medrosos. Daí é muito mais difícil até você conseguir ajustar isso, né? Então... Outra coisa interessante é que quando a gente estava construindo, né, e planejando a viagem, na nossa cabeça a gente ia viajar num carro e ia ser nós dois, né? Ia ficar, tipo, isolado do mundo, nós dois por sabe quanto tempo. Tá. E isso não durou 10 dias. Quase nada. A gente começou a viajar, era nós dois, no começo é tudo muito novo, né? Você fica assustado, com medo e tudo mais. Então você começa a descobrir as coisas, aprender como se virar. Essa parte, gente, está explicada porque eles são curitibanos, né? É verdade. A gente não conversa com estranhos, né? A gente não nem bom dia com o vizinho, tá? A gente não conversava com estranhos, né? Vamos reforçar aqui o estereótipo, vocês estão percebendo. Não é o cancelamento.
Tem A uma fama de Curitibano é sempre isso, né? A gente entra no elevador e não fala nem bom dia. Mas não, Mas, enfim, né? A gente acho que mudou um pouquinho isso, porque hoje ninguém acredita que a gente é de Curitiba. Não, ninguém acredita. Porque A gente fala, fala nós que- somos curitibanos. O quê? Olha Não acredito. os curitibanos vindo no vídeo agora, galera. Não é nada disso, sei o quê. Mas aí, se manifestem. É bom. Pode sim, ser, né? tem Se defenda, porque... E aí a gente começou a viajar e na nossa cabeça ia ser nós dois, né? Sim. Mas a gente começou a conhecer pessoas, né? No começo já. E assim, a gente tem uma... sei lá o que é isso que acontece conosco, assim, cara, é muito anjo da guarda na nossa vida, gente. A gente tem fila desde agora. Nossa, No desde primeiro dia, assim, a nossa primeira noite no exterior, né, foi Uruguai, a gente parou um carro, a gente era muito inexperiente, a gente não sabia onde parar, né, como escolher um lugar para ficar. Não usava Era aplicativo. não sabia nem usar direito. Não, ainda, não, aplicativo. Não. Aí a gente parou num lugar lá, no meio da rua, assim, uma praia meio deserta. Aí começou, já estava noite, a gente começou a fazer a nossa janta ali, e daqui a pouco bate alguém no carro. Já o coração já disparando. E, meu Deus do céu, o que é agora, né? Polícia, não é? Aí fui com todo medo, assim, abri a janela, tinha um senhor com uma motinha, assim. E começou a falar em espanhol, naquela época a gente não entendia bolufas nenhuma, né? E ele falava assim, que a gente ficou aqui, que ia dormir ali. Ele falou, não, eu moro ali embaixo, tem espaço na minha casa, tem água, tem tudo, vamos pra lá. Aí o cara, daquele medo, né? Vamos. Aí eu deixei o carro ali, deixei a Mari no carro, fui a pé com ele lá. Pra no nosso avaliar, lugar. Não, daqui deu acesso de internet, deu água, deu banheiro. Calma, mas não é assim. Primeiro você fez assim, Márcio, se eu não voltar, você pega e vai embora. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Só avisa pros filhos E aí, cara, foi a primeira vez, assim, que apareceu o nosso primeiro anjo da guarda, assim, Caramba, super queridos. E a gente fez uma amizade com eles, assim, foi muito legal. Daí é muito legal que era ele e a filha. É. A filha também, assim, querida. Só que agora não vamos lembrar o Não, nome não deles, lembro, né? foi os Faz primeiros, tanto assim. tempo. E nós não gravávamos pro YouTube na época. né? gente, detalhe, viu? Vou colocar aqui no link da descrição aqui o canal deles. Quando eles conheceram, então ali ainda não gravavam. Começaram a gravar a parte da América Central, né? Foi. Quando a gente passou da Colômbia para o Panamá. Foi a passar, a travessia. Foi então o canal deles. Travessia. E assim, hoje a gente lamenta muito, né? Porque a gente conheceu tantos lugares, tantas pessoas, tanta coisa maravilhosa em praticamente 2 anos que a gente chegou até ali, que hoje eu me arrependo profundamente, assim, de não ter gravado, porque a gente perdeu tudo isso, né? E foi justamente essa necessidade que fez a gente criar o canal. Porque a gente tinha foto, vídeo e tudo mais, e não tinha o que fazer com isso. E o detalhe, né? A gente faz isso por quê? Porque a gente quer guardar isso tudo para nossa velhice. Então Porque a gente faz sabe que vai chegar um futuro muito distante. Ou talvez não tanto assim. A gente não vai lembrar de muita coisa, né? Então a gente A quer gente quer ter essa relembrar. informação né? pra gente. Então aí a gente criou o canal do YouTube justamente para isso. Para fazer um arquivo pessoal para nós, de um resumo, né, do que a gente viveu. E para a gente poder lá, quando tiver bem velhinho, sentar e rever tudo a nossa aventura. Mas vejam pelo lado bom, vocês vão ter que refazer Uruguai, Então, Argentina, porque a gente não gravou. de novo. Pois é chato pra gente fazer. Poxa não, vida, né? chato. Chato. Vamos ter que mais 2 anos. Gente, eu acho muito legal o canal deles, porque assim, você quer ver algo de verdade, né? No canal deles, assim, não tem edição de o mar é preto, se de repente você vê lá o mar, na vez deles está azul o mar. Não tem isso, gente. Não tem uma alteração de mares. Então assim, o legal é isso. Eu gosto de canal assim, eu até sugiro também o canal deles e no Instagram, o Odilon, como é que era o nome dele? Leão na Estrada. Leão na Estrada, é um senhor de 70 e poucos anos, e ele grava exatamente como é. Então, assim, se você quer saber se aquele lugar é daquele jeito, vai no canal dele, que com certeza... A Mara briga comigo. Porque esse negócio de ficar maquiando, quantas vezes eu falava pra Larissa assim, ela mostrava esse negócio do México e falava assim, isso é tudo editado. Uma cachoeira no México azul, linda. Mas era um azul, que eu falava, é lógico que é editado. E aí depois tem até um vídeo nosso aí que se vocês quiserem dar uma olhada na playlist do México, gente, que é um lugar sensacional. A gente já tá fazendo a lavagem cerebral aqui para voltar de novo no México, né? Mas aí é isso. Então, muita gente manipula a imagem, isso é muito ruim. Você acaba até se frustrando. Você vai para um lugar, esperando aquilo, aí chega, pum, não é nada daquilo. Então, isso é muito, eu acho chato pra gente que vai até o lugar realmente. E a Mara briga comigo às vezes, porque eu faço isso. Eu vou num lugar assim que é muito famoso. Vamos dar um exemplo, cara.
Pier de Santa Mônica, na Califórnia. Tá. Cara, eu criei uma expectativa enorme naquele lugar. Chegamos lá, o dia estava nublado, o mar estava tudo cheio de sujeira. Cara, eu não vi Tava nada naquele lugar. escuro. E eu falei, Tudo. e ela me colocando, não fale assim, não sei o quê. Não, é verdade. Mas é isso, tem que falar. Aí você não deixa também eu falar. Eu falo. Ah, Pronto. aí tem que voltar pra junto, né? Falando esses vídeos, pronto. É aquele momento do vídeo, você já sabe que rola DR, né? Estamos em casais, 2 casais. Esses 2 aqui eu vou te contar. Ainda aproveita pra lavar roupa suja, tudo. Já coloca. Então, né? Voltando ao foco do vídeo, né? Fecha o ângulo em mim, aquela. Cara, eu acho que assim, o que eu acho mais interessante também na história de vocês é que, além de vocês terem saído de casa e não os filhos, né? Que já é algo bem disruptivo. Como é que foi que vocês se prepararam a longo prazo? Que é outra pergunta que todo mundo faz. Mas e o dinheiro, né? Pra gente e a escola e o dinheiro? E o dinheiro e a escola? E, o nosso vídeo pergunta assim, como você ganha dinheiro e a escola. E a escola, né? por causa das crianças. Por causa das crianças. Antes de entrar nessa parte de perguntar para vocês como que vocês vivem, que é essa pergunta que vai acontecer. Fica até lá pra gente vai falar. Calma aí. A gente acha que eles vão falar, a gente não sabe, né? Você trabalhava no banco. Isso é uma outra... Porque assim, gente, eu e a Larissa, tipo, eu já era doido, nasci dentro de uma bolé de caminhão, meu pai era caminhoneiro, meu irmão caminhoneiro, e assim, eu sempre meio que vivi na rua. Agora, você, um cara que trabalhava dentro de um banco, dentro de um escritório, cara, como é que foi? Ar-condicionado. Ar-condicionado, arrumadinho. gravatinha, terno. Como foi lá pra... Pelo jeito era bravo pra caramba com os funcionários tudo. Aquele é certinho. Eu chegava lá, tava bagunçado, ó. E aí, como é que é? Aí, conta aí, como é que foi essa... Então, a minha vida profissional foi realmente em escritório durante 35 anos. 35 anos. Quando eu terminei meu último emprego, né, eu era executivo da empresa. Uma cooperativa de crédito, não é exatamente um banco, mas é igual, um banco, né? Sim, É uma cooperativa de crédito, um lugar assim, maravilhoso de se trabalhar. E quando eu fui pedir demissão, assim, então, tudo aconteceu com a pandemia. Tá. Eu comecei a ver pessoas muito jovens morrendo. E me deu um estalo. Eu falei, cara, a vida é muito curta. Olha isso. Cara, eu não quero ficar rico. Eu não vou ficar rico. Cara, eu não vou sacrificar, digamos assim, a minha saúde, a minha disposição para trabalhar mais 10 anos, para juntar mais X dinheiro. Eu vivo com pouco, eu não preciso de muito. E aí a gente falou assim, cara, a gente sempre foi muito simples, assim. A gente não era muito de sair, comer fora, essas coisas. A gente fazia gostava de fazer em casa, ver os amigos e de ter essa convivência com as pessoas. Então a gente fazia muito isso. Eu falei, então sabe uma coisa? Eu vou largar a mão, porque amanhã a gente não sabe, né? Vai que a gente parte dessa para melhor, vai deixar. O amanhã só a Deus pertence. Eu quero viver agora, que eu tenho, a gente é relativamente jovem, tem saúde, tem disposição. Porque depois a gente sabe, né, que o processo de envelhecimento acontece para todo mundo. Daqui para frente é só para trás. Essa frase é muito boa. E vai te limitando. Então eu falei, não, a hora de viver é agora, gente. Depois, se eu precisar acabar o dinheiro e precisar voltar a trabalhar, eu volto. Mas agora eu vou, vamos viver. É engraçado eles falando assim, né? Não, a gente tem saúde. Não, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, assim. Fazia a gente passar vergonha, assim, com uma facilidade muito grande. Nossa, era um negócio assim, a gente ficava fingindo que não estava quase para morrer, mas mais um pouquinho. Aí a gente falava para as crianças, quer descansar, né? Assim, forçando as crianças, vamos descansar um pouquinho, pra gente descansar. Tem uma amostra grátis disso nos nossos vídeos de Galápagos, pessoal. Vê lá na página do Equador, que eles infelizmente ainda não tinham o canal. E foi uma viagem que a gente, nós percorremos juntos ali. O Peru, né? Que também estava todo cagado lá em fase de guerra. Aí o Equador que a gente curtiu mesmo, né? Aí fomos para Galápagos. Então e ali pouco da Colômbia. Isso, desaparecem bastante. Dá uma olhadinha que vocês vão ter noção do que a gente está falando. Um pedaço da Colômbia que foi onde a gente... A última vez que a gente se viu, então, pessoalmente, já faz o quê? Foi na Colômbia. Foi na Colômbia. Eu não lembro. Era 23. Foi Não, na Zona Café, eu lembro que foi em março, porque você falou, Rafael, vou ter que parar, porque eu vou ter que fazer imposto de renda. Isso. Então, Então, era uma cidade, assim, um nome estranho. Neiva. Neiva. Olha só, meu. Nós ficamos... Depois da Zona Cafeira. Isso. Um pouquinho na Zona Cafeira, ali no meio da Colômbia. Era na casa de um casal que eles apoiam um motorhome, né? Isso, a Esperança. Foi. E o rapaz, não lembro o nome dele.
Mas, gente, faz... Eu atropelei o cachorrinho dele. Meu Deus. Isso. Uma fatalidade, né, gente, que acontece. Mas ele não morreu. Morreu. Ele não morreu. Não morreu. Então foi ali que a gente se viu pessoalmente. Desde lá continuou conversando, falando, mas assim, cara, a gente já chegou aqui então, desde ontem. Muita história. E se a gente tivesse mais uma semana aqui, a gente não acaba. Não, Sempre que não acaba. Isso que é o gostoso da amizade, né, gente? Isso que é o... Eu não concluí também, eu estava falando que a gente conheceu os Sim. primeiros anos da guarda, né? E depois daí foi uma sequência da gente conhecer pessoas e até o nosso foco da viagem mudou. Porque a princípio nós queríamos conhecer lugares. E a gente foi conhecendo pessoas e aí a gente mudou. Falei, cara, conhecer pessoas é melhor que conhecer lugares. E você faz isso junto. Você vai para um lugar conhecer, você conhece pessoas e aí fica muito melhor. E a partir daí a gente começou a fazer muitas amizades. E grandes amizades, como eu exemplo com vocês. Então hoje a gente pode afirmar com toda certeza, em 3 anos, a gente tem muito mais amigos que a vida inteira. Cara, a gente fala a mesma coisa, a gente usa a mesma expressão. A gente tem mais amigos desses últimos 2 anos nossos na estrada do que da vida inteira. E amigos mesmo. A gente fala, faz chamada com os amigos, aí fica 1 hora falando. Já tá ficando difícil de você manter contato com todo mundo, porque é muita gente. E assim, pessoas que nos ajudam. jeito de tudo, né? E pessoas assim, maravilhosas que nos ajudam. A gente teve exemplo lá no Canadá, os portugueses que a gente conheceu lá, ficamos na casa deles, ficaram com o nosso carro pra gente ir para Portugal. Agora, a Vânia e o Marciano, que estão com a nossa casinha lá na Flórida. Na Flórida. Se dispuseram a ficar cuidando da nossa casinha lá. Não, mas calma aí, você já avançou muito. Como que surgiu a ideia daí de ir pro Alasca? Tipo assim, como é que... Porque assim, eu lembro que você falava, não, a gente só vai até a Colômbia. Eu lembro disso. Tanto que a gente avançou. Vamos embora. Se for até a Colômbia, a gente vai avançar. Porque a gente tomou uma decisão em algum momento e falou, vamos, e fomos, de fato. Aí vocês não iam de jeito nenhum. Eu lembro que vocês não iam. Tanto que vocês voltaram. Vocês saíram da Colômbia e começaram a voltar. Então, nós tínhamos uma viagem... Veja, a gente teve um problema grave no meio da viagem. O nosso passaporte estava cheio, não tinha mais página vazia para carimbar. Então, daí a gente estava lá na Colômbia e a gente, a princípio, iria até a Colômbia e voltaria para o Brasil. Daí, lá na Colômbia, a gente viajou muito com outro casal queridíssimo, que é o Henriqueta Vai, o Bruno e a Queca, e o Plínio. E eles começaram a convencer a gente. Cara, vocês estão até aqui, vocês não tem o que fazer, vocês estão sentados. Vamos lá. Vamos com a gente. Mas antes disso, a gente também falou tudo isso pra você. Sim, já tinha falado. Seja justo daqui a pouco. A gente vocês foram os primeiros, daí teve mais um. Isso, porque eles vai falando, né? Aí se tornou uma verdade, né? Aquela parte de vocês têm que ir, no começo era, a gente não tem que ir, mas depois tanta gente falando, a gente tem que ir. Mas o que fez a gente ter certeza que a gente iria, foi que a gente daí voltou, nós estávamos na Colômbia, voltou para o Peru, que nosso voo saiu do Peru, a gente estava voltando para casa, então a gente ia passar por lá. Daí a gente voltou para o Peru, deixou o carro no Peru, foi para o Brasil para renovar nosso passaporte, para fazer o novo. E chegando, nós tínhamos uma casa no Brasil, né? A gente voltou para nossa casa e ficou na nossa casa. E nós dois falou, cara, isso aqui não é para nós. A gente não consegue mais viver aqui. Vocês não se adequaram? Não. Nós estávamos na nossa casa de 20 e tantos anos. Nós moramos lá há 25 anos. Psicólogos de plantão que estão assistindo esse vídeo, psiquiatras. Pega a visão. A gente ou você que está entrando agora na faculdade, a gente pode, de repente, ajudar no pagamento das parcelas para daqui a alguns anos... a gente pode fazer um grupo e aí você trata todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas vamos lá, continua. E aí a gente se viu assim, nós estávamos na nossa casa, que a gente morava há mais de 20 anos, né? Uma casa grande, confortável, com tudo. E a gente começou a brigar em casa, cara. Incrível. Nós, tava dando conflito entre nós dois. Com tanto de espaço. Não, calma. Essa é uma parte que a gente fala assim, as outras perguntas pra gente, mas vocês não brigavam muito? Não, na viagem... Não dá tempo de brigar. A gente tem tanta coisa pra fazer. Não tem nem espaço pra brigar. Não dá. Aqui aconteceu a mesma coisa. Quando a gente chegou em casa, começou a sobrar tempo. E a gente começou a brigar. Então, encaixa bem, assim, né? Porque no motorhome, vendo motorhome, você não tem rotina. Você tá hoje aqui, aí você anda, amanhã você tá lá, e é tudo novo. Então você quer explorar, você tem coisas pra fazer. Então você fica ocupado com coisas novas todos os dias. Sim, você tem coisas novas externas todo dia. Porque a gente, essa outra situação que a gente fala com o pessoal, assim, nós
por causa das crianças, a gente tem uma rotina dentro do Isso. carro impecável. Isso. Hora do café da manhã, hora do almoço, hora da lição, das tarefas, hora da janta. E isso é um trabalho gigantesco, principalmente da Larissa, essa parte de organizar a casa, para a gente conseguir manter a rotina ali dentro daquele quadradinho. Mas O quintal, o quintal tá mudando. E aí, aquela vontade de explorar, Sim. de sair, de fazer. Então, todo dia você quer fazer alguma coisa nova. E é Uma isso das que... coisas assim que mais eu gosto, eu sempre falo isso pro Newton, é que a gente, no nosso café da manhã, a gente decide para onde vamos. É a maior dilema não, uma outra palavra assim. decisão. A melhor decisão, É o assim. melhor momento para O melhor tomar uma momento, decisão. exatamente, Mente sabe? Falar assim, descansada. para onde que a gente vai hoje? Qual que é o nosso Só destino? voltando um pouquinho então, né? Então, como eu sempre fui muito organizado, quando a gente viajava de férias, eu fazia uma planilha, cara, com horário. Saía no dia tal, Tá saía vendo? Tem às pessoas 10 que horas odeiam. acordando, Era ruim. meio-dia e tal. Era chato. Era chato. Porque era assim, ó. A gente veio aqui para passear, não tem o que perder. Tá. Eu fazia a risca com os filhos, né? Eles detestavam isso. Acorda às 7h30, toma café, 10, 8h15, estamos saindo, lá, lá, lá. Isso E durou. tinha E eu comecei a fazer isso. E é chicano ainda. Então, É numa Vamos, você comecei. implementar a mesma coisa. Só que Sim. você não estava numa viagem de férias mais. Só, aquilo não durou uma semana. Sabe, porque assim, você conhecia uma pessoa e já era. Acabou. Aqueles Acabou. planejamentos. Já fez um risco. Você estava andando, via um lugar legal, você parava ali e acabou tudo. Às vezes eu tava Acabou. marcado pra você ir pra cá, não, conheci uma pessoa, não, vamos pra lá. Via uma placa, tem uma lagoa legal pra cá, vamos pra cá. Então eu falei, cara, esquece. Não adianta, não funciona, esquece. Cara, Você E daí vai se pra frente, abrir, nunca então, mais. para essa possibilidade de permitir o que a estrada ia te mostrar. nós íamos para Nova York quando chegamos nos Estados Unidos. Nossa meta Por era- influência das outras pessoas, a gente foi para Alasca que não tem nada a ver. Tipo Então. assim, pro outro lado. Entendeu? Não, e a decisão da gente ir até o Alasca também foi assim. Eu falei para o Newton, nós vamos passar, e é um momento ali muito difícil, muito financeiramente falando, claro. né? Porque é caro aquela travessia. Isso Eu falei para ele, eu falei assim, ó, a gente vai pagar esse valor, e se a gente pagar esse valor, nós vamos até lá. Porque não faz sentido. Passa ali e vai até México. até o México. Então, e essa é outra coisa, né? Para nós, não, na Tinha minha que fazer opinião, valer. Tinha Então, que fazer eu valer, tinha uma exatamente. trava também, que era a questão de não falar inglês. Ah, Cara, então eu tinha um certo medo de entrar nos Estados Unidos. Cara, como que eu vou entrar nos Estados Unidos para viver lá, né? Passar a morar no lugar sem falar inglês? E daí foi, pô, Isso eu me abalava por isso muito. que a gente cogitou Me abalava de ir só muito. até o México também, né? Entendi. Então a gente falou, a gente faz a América Central, vai até o México e depois a gente volta. Daí a gente foi conhecendo pessoas e foi vendo e foi aprendendo e falei, cara, estamos aqui mesmo, vamos embora. Bora. Vambora. Não deixou isso ser um Não, ponto não. que E não foi. Trava, A gente sofre um pouquinho, só. Porque assim, por que a gente fala que a gente sofre? Porque a gente poderia aproveitar mais Mas- coisas. Sim. Sabe? Isso é verdade. Mas eu acho que a gente está aproveitando o suficiente na nossa limitação. Perfeito. E não deixamos de fazer nada. Isso é importante. Você pegou o que você tinha na mão, o que você poderia fazer, e falou, não, eu vou até ali, mas não vou. Nada me impediu de que Isso. se eu pudesse chegar lá mesmo, eu com inglês ou sem inglês, eu cheguei, sabe? Claro, poderia ter sido um pouquinho melhor, digamos assim, poderia, mas a gente foi. E é legal porque a gente presenciou pessoas, né? Como a gente tá indo daqui para lá, a gente viu muitos vindo de lá para cá. Voltando. E a gente conheceu alemães, franceses, enfim, tantos viajantes que não falam nada. Não falam, nem espanhol, nem português. sota. Às E o vezes Newton, nem Newton inglês. tem um lema, Nem inglês. o Newton tem um lema muito legal. Como que me mudo viaja? Eles não falam nada, É. nem o idioma. E as pessoas fazem as coisas. Eles fazem, eles viajam. Eles dão o jeito Eles deles. têm a Então, vida vou dar meu deles. jeito também. né? Sim, eu nunca tinha pensado nesse. Nunca tinha pensado. Olha isso. Então, cara, assim, é isso que eu penso. Se você quiser, você faz. Então não se preocupa com coisa. E deixa assim, se preocupar na hora que a coisa acontecer. Não sofra por antecipação. Que as coisas se resolvem. Você tem que ter boa vontade, disposição e tem que querer. Se você quiser, você dá um jeito, você faz. Então, eu falo isso também, mas eu sempre sofro por antecipação. Isso é... Não, mas eu também sofro. É. Não vou dizer que eu não sofro, porque eu sofro. Sim. Eu sempre fui muito ansiosa. Sabe? Então, no começo, a gente, né, amor, quando a gente ia passar uma fronteira,
Nossa, Uma semana eu já- dormia, gente. então, a Eu não gente dormia. era assim também. A gente já começava a preparar as crianças Hoje é e dia a de gente ficava fronteira, numa gente. tensão. Eu ficava numa tensão absurda. Eu Né? também. Aquilo que sofri aconteceu com a muito. gente no Equador lá, que é história para outro vídeo, mas, nossa, aquilo lá foi. Sim. Vocês vão ter que voltar para Lima, só nós. É. Foi terrível aquilo, foi Pelo chato apavorante. de É, guerra. porque a gente não aproveitou nada. Mas o legal disso que vocês falaram é o seguinte, que muita gente no canal fala, vocês são ricos, rico é fácil viajar. Cara, não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre, tem a ver com a mentalidade, muito a ver com a mentalidade de você realmente querer aquilo. Né? A gente conheceu por acaso, Planejamento, né? nós conhecemos, e planejamento, é óbvio, você não vai sair que não doido por aí sem planejar nada. A gente se planejou, vocês também se planejaram, e nós, por acaso, conhecemos em Curitiba o ProLife 21, que é um pessoal que viaja num Gol. Cara, ele é grandão, ele é muito maior que eu. alto, super alto. E eles viajam no Gol, eles já viajaram Vários lugares. Estados Argentina, Uruguai, Brasil praticamente todo, já passaram pela BR-319. Cara, assim, muito legal. E eles têm uma micro cozinha lá no carrinho deles, e eles viajam muito, muito, muito. Então, assim, eles não são ricos. Enfim, como a gente também. Né? A gente se planejou e fez. Então, é isso que eu gosto de falar muito, de frisar muito isso nos vídeos, porque as pessoas acham que eles têm uma boa condição, por isso que fazem isso. E não é. E a gente encontrou muitas pessoas que nos perguntavam isso, né? Então, quando as pessoas veem alguém viajando de motorhome, elas têm essa visão, que a gente é rico. Isso. E daí a gente começa a conversar e perguntar, mas tipo assim, quanto vocês gastam por mês? A gente falava quanto era, as pessoas, não pode ser. Não tem como. E ó, nosso orçamento hoje é, primeiro, a gente gasta hoje, viajando o mundo, menos que a gente gastava em casa. Porque o custo de você manter uma casa, né, grande, com tudo mais, nós não pagamos água, a gente não paga aluguel, você não paga energia elétrica. O nosso gasto é combustível e comida. Basicamente isso. Comida você vai ter que ter Depende, quase gasto em Depende do país, vamos falar em dólar que é mais fácil, né? Nosso orçamento ele varia entre $1.000 e $1.500, dependendo do país que você está. E você tem mais atração turística, digamos assim, que é pago. Isso. Aí acaba você encarecendo quer um pouquinho pão, mais. né, de desembolsar isso. Mas então, e você tinha perguntado de como a gente vive, né? Então, eu sou aposentado, né? Eu tive o privilégio de aposentar bastante jovem, porque eu trabalhei 35 anos, né? Quando eu me aposentei, eu tinha essa possibilidade, hoje não tem mais, e eu tinha 49 anos de idade. Porque eu trabalhei desde os 14 anos. E nunca parei de trabalhar. Então, só que sim, é um valor baixo, mas eu tenho um garantido ali. E fora isso, eu sempre fui bem organizado financeiramente e eu fiz uma reserva financeira pra gente parar de trabalhar. A gente se planejou durante 10 anos. Guardando dinheiro, para parar. fazendo alguns investimentos, né, que nos dá uma renda complementar. Então eu tenho a fonte da aposentadoria e a gente complementa então com alguns outros investimentos aí que a gente se mantém. E não dá para desperdiçar, como eu falei, é um orçamento baixo. Entre $1.000 e $1.500 aí que a gente gasta. Mas é organização. É organização. Se você não tem condições, se a sua condição é pequena, a gente sempre fala isso, você anda menos com o seu carro. Sim. Você fica um pouco mais, você vai mais devagar. É. Mas você vai. Ponto. Vai chegar um pouquinho depois? Vai, mas vai também. E a grande maioria dos viajantes que a gente conheceu, tem gente rica no meio? Tem muita gente rica, com seus motorhomes lindos, maravilhosos, fantásticos, tá beleza. Mas a grande maioria são de pessoas que não tinham uma vida lá muito boa e decidiram mudar. Né? Já começa desde o Jesse, Churastei, do Fusca. Né? Você vê que eles foram... E o bom disso tudo é que a gente conheceu todas essas realidades. Isso que enriquece. E aí você vai chegando nos pontos comuns que vai unindo essas realidades. Por exemplo, é esse amor por querer desbravar outras coisas. É o momento que todo mundo... Não, como é que você faz o seu porta-pote? Ou onde você arrumou água? Então, é um mundo que aproxima muito a gente, independente da realidade que você E o legal é que os viajantes, eles são muito parceiros, né? E aí se ajuda muito, um dá dica aqui, o outro, que nem vocês estavam lá com problema, a gente foi lá tentar ajudar. Sim, a gente foi lá para Boston também ajudar o Michael e a Bruna também. Então, essas ajudas, quantas vezes que foram para o Brasil, trouxeram coisas para gente, sabe? Então, essa troca, uma comunidade é muito legal. Outro detalhe importante a Amália é diabética, então ela usa insulina.
E foi um desafio para nós, né? Porque é um medicamento fora do Brasil, a gente descobriu agora que é extremamente caro, muito caro. Principalmente nos controlado. Estados Unidos. Tem um certo controle, então não é fácil de se conseguir. E a gente precisou das pessoas nos ajudarem a trazer do Brasil. Os filhos, quando vão visitar, a gente levam. Às vezes a gente tem que voltar para buscar, enfim. Então a gente vai se mexendo. A Mara toma alguns medicamentos de uso contínuo que não pode faltar. Então a gente vai conversando com as pessoas vão ajudando. E tudo isso não foi empecilho para vocês não... Não. Era isso que eu ia falar, assim, ó. Eu sou diabética, eu tenho as minhas limitações, sabe? Mas isso não me impediu de fazer Nada. absolutamente nada. Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, porque eu tenho dor aqui, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Pode, gente, pode, desde o momento que você decide, eu quero. Começa aqui. Começa aqui, exatamente. E eu prefiro passador nos Estados Unidos do que passador Não, em casa. Dá muito trabalho, as crianças dão muito trabalho. Dá muito trabalho aqui em casa ou lá na praia. Então eu prefiro ter muito trabalho lá na praia. Muito bom, filho. E porque você está assim, que nem a gente fala a questão de roupa, né? De roupa, você fala assim, é muito melhor você estar com a mesma roupa em vários lugares diferentes do que Roupa diferente no mesmo lugar. Legal. Isso aí são escolhas. São escolhas que você faz. E a gente escolheu de sair do conforto da nossa casa, lá com todo o conforto, para sair e viver uma vida um pouco mais simples, porém muito mais feliz. Sim. Né? E até pegando um gancho disso, quais hoje, né, foram as rotas que vocês já fizeram, só para resumir pro pessoal, né? De onde até onde vocês já foram e quais são os planos para o futuro? Bom, nós saímos do Brasil há exatamente 3 anos atrás. Percorremos 22 países. Então saiu aqui do Brasil, foi até lá. Descemos primeiro do Brasil, fomos até Ushuaia, né, o extremo sul da América do Sul. E aí subimos a América do Sul inteira, a América Central inteira, a América do Norte e chegamos no Alasca. Depois demos uma pausa aí com uma outra coisa que surgiu no caminho. A gente passou 90 dias praticamente em Portugal, no motorhome de um amigo nosso. Foi outra experiência maravilhosa. Que esse amigo a gente conheceu na estrada também. Olha que legal. Um abraço, Deise e Rogério. E foram, então, isso. E agora, cidades a gente já não contou mais, né? E o plano para o futuro? Isso. Cara, plano de futuro é uma coisa assim complicada de falar. Isso é muito complicado de falar. Não existe mais futuro para nós. A gente não sabe. A gente tem uma vaga ideia do que a gente quer ficar. É quase a pergunta de quando vocês vão vir aqui de novo. Exatamente. E como a gente falou, né? Quando a gente foi para casa a primeira vez, que a gente não se viu mais naquela casa, a gente concluiu assim, essa casa não pertence mais para nós. Tipo, não cabe mais. A gente decidiu vender. E vendemos nossa casa. Porque daí também, como a gente deixou os filhos lá, a filha já foi pro cantinho dela, o filho também. Né? E cada um tem a sua... Uma hora ia chegar isso, né? De cada um ter a sua vidinha, né? E daí foi a casa ficou sozinha. Eu falei, cara, eu não vou manter uma casa dessa aí, né? Falei, Bruno, eu não queria alugar, eu falei, não, vamos vender. Daí nós vendemos a casa e agora a gente não tem para onde voltar, então a gente tem que ir sempre. Para onde? Não sei. Mas o meu lema é sempre ir. Sempre ir. Agora, de fato, vocês são moradores de tudo. Não. Moradores do mundo. Moradores do mundo. Galera, esse aqui é um vídeo que daria pra gente passar o dia todinho conversando aqui. E a gente nunca enjoar, porque ia ter assunto o tempo todo aqui. Mas já tá bem grande esse vídeo. Eu vou só fazer aquela pergunta final, assim, hoje... O que conselhos, então, assim, de maneira objetiva, vocês dariam, assim, para quem quer começar essa vida diferente? Viver no motorhome ou viajar? Que conselhos vocês dariam depois de 3 anos de experiência? Eu vou falar muito. Assim, vai ser um vídeo bem longo. Vai. Querer. Olha que interessante. E eu vou falar uma outra frase, que é o nosso lema, inclusive. Decidimos viajar porque aprendemos a viver. Como eu falei. A vida é muito curta, gente. Sai do sofá, pelo amor de Deus. Ele se emociona toda vez que ele fala isso, ele se emociona. Porque assim, a vida é um cristal, gente. Que de uma hora para outra você não sabe se você vai estar aqui. E não existe o momento certo. Você não tem que querer. A gente conheceu pessoas com super motorhome, nós conhecemos pessoas num Gol, numa Kombi, e que estão fazendo a mesma coisa que nós. Talvez um pouco mais devagar, um pouco mais simples, mas estão fazendo.
É só querer. E principalmente, cara, é você abrir mão de coisas que não têm valor, que não agregam valor. Você tem ali, eu trabalho no mundo corporativo, você quer ter um carrão, você quer ter roupas de marca. Isso. Pra quê? Pra mostrar pros outros? Cara, não acrescenta nada, não agrega nada. E a experiência que você tem na estrada é uma coisa que nunca ninguém vai te tirar. Você nunca vai ser roubado. Não. Sabe? Se lembrar lá na tua velhice, puxa, eu fiz isso. Gente, que Como é isso, máximo! né? Como é rico isso! Sabe? Eu acredito assim que lá na velhice a gente vai chorar muito e vai relembrar, porque lembranças é o que te move. Né? Lembranças é o que E te a move. rotina é uma coisa assim que é cruel, né? Se vocês pararem para pensar o que você faz, faça esse exercício aí, ó. Pensem o que você faz durante um dia, 24 horas. Você acorda, toma um café, vai trabalhar na mesma rua, no mesmo lugar, no mesmo ônibus, as mesmas pessoas. É todo dia a mesma coisa, gente. Nós não. É todo dia diferente, gente. Sim. O que é igual para nós? O nosso quadradinho, o nosso motorhome. Porque você abriu a porta, Nem um dia é igual ao todo outro, dia né? Nem um diferente. dia é igual ao outro. Isso é fantástico demais, assim. É uma riqueza, assim, como pessoa, que é assim, é só você vivendo ali que você consegue mensurar o que você Engraçado que quando falou, e o Newton, o que me traz? Pra mim, ele já falou planejamento, porque ele é organizado, galera. Não era? Foi pra mim um choque agora. Não, a gente se organizou. Ele foi organizado Foi. pra gente Foi agora muito relaxar. Foi muito útil pra gente começar. Possibilitou que você... Isso. Isso, essa minha organização, esse meu controle por tudo, foi muito importante até começar. Depois que a gente começou, foi para abaixo, cara. Porque a nossa vida mudou. Assim, o planejamento financeiro tem que ser certinho. Sim, né? tem que ser. Você não pode... Isso é muito importante, porque senão você... E outra, se você não faz esse planejamento, a tendência é que você passe tanto sufoco na rua que perde, fica ruim. Porque nós, assim, temos que ter esse cuidado com o pensamento, né? Não é ou tudo ou nada. Ou mais, essa mente polarizada. Não precisa ser o tudo ou nada. Há o caminho do meio. Então, mas para isso você tem que... Equilíbrio, planeja e tudo mais. Chegou ali, relaxa, vive. Sim. E as pessoas nos cobram às vezes, né? Você tá lá, vamos exemplo, agora a gente tava lá em Miami, né? Na Disney. Poxa, vocês estão aí, não vão no parque? Só que assim, é uma coisa muito cara e outra. A gente já conhece, a gente já foi em outra oportunidade lá. Cara, eu não vou gastar uma fortuna para ir num lugar que eu já fui. Sendo que tem outras coisas de graça do lado, que é bem diferente, né? Agora a gente foi lá nos Springs, lá, né? Que é uns rios de água transparente, com peixe-boi. Cara, $5. A gente passou um dia lá no maravilhoso, fizemos um almoço ali fora. Cara, maravilhoso. Cara, e a escolha também. Às vezes você tem o dinheiro para ir no parque? Tenho. Mas eu não vou nesse porque com esse dinheiro eu faço isso. Exato. E esse aqui eu já conheci. Então eu vou usar esse recurso para fazer o que eu não fiz. E a vida é feita de escolhas, né? Desde o momento que você acorda, você abre o olho, você teve a escolha de abrir o olho naquele dia, a escolha de sair da cama e continuar a tua vida. Porque se você não tiver essa escolha, você sabe que lá na frente não vai dar certo. Sim. Não vai fechar a conta. E cada escolha vai mudar o que vai acontecer, né? É igual a gente. A gente vai para numa rua, vamos para direita e para esquerda. Se você for para um lado acontece uma coisa, se for para o outro acontece outra. E a gente não sabe. Mas você tem que escolher. Sim. Né? E para nós é todo dia uma surpresa diferente. Né? E é muito gratificante isso. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês querem saber um pouquinho mais desse casal maravilhoso, nossos amigos, que nós amamos de coração, vá no canal Bustrada. É muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, enfim, espero que a gente tenha conseguido trazer alguma coisa legal para vocês aqui. Isso, compartilhe esse vídeo, né, com alguém que também tem o mesmo sonho que você, ou alguém que você quer falar, olha lá, tem coisa diferente pra gente fazer nesse mundão de Deus aí. Fica com a gente, tá bom? Obrigado, Milton. Foi muito bom. Porque a gente não demora tanto pra se reencontrar pessoalmente. Combinado? Combinado? Quando vocês vão vir aqui de novo? Acho que a gente se encontra na Europa, tá? Mais provável. Mais provável. Bicho da força. Vamos lá. E tem o bolinho também.
Tchau, gente! Deu um bolinho de maçã. Não podia esquecer dele. Ah, gente, foi ótimo, poxa. Obrigado.